Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro muito bem conseguido, um livro sobre a história de Portugal, e o livro tem por título Portugal, a história de uma nação. Portanto, Portugal, a história de uma nação. Como se ergueu, criou o primeiro império global e depois entrou em declínio. Portugal, a história de uma nação. O autor, Henry Morse Stephenson, portanto, um autor que está a lecionar nos Estados Unidos, portanto é um docente de História em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Teve no seu trajeto passagens muito importantes pelas universidades de Oxford, Cambridge, e tem muitos artigos publicados regularmente sobre história americana, história de Portugal, história da Revolução Francesa, até uma série de obras. Portanto, o autor é muito ativo na história americana, a Associação da História Americana, debruçou-se intensamente sobre a história de Portugal, fez estudos e pesquisou muito intensamente sobre a história de Portugal. O seu livro, A História de uma Nação, é a principal referência. Entre as suas obras ainda se contam alguns exemplos sobre a história da Revolução Francesa, como eu disse. Albuquerque, uma biografia de Alfonso de Albuquerque, também fez esse trabalho, e o estudo da história das escolas. Portanto, este autor é um autor bastante bom em história e traz-nos aqui um livro muito, muito interessante. Este livro vai, portanto, do início da nossa civilização, da nossa história, até ao século XIX. Vai até a Carta a Carta Constitucional de 1826, não é? Para mais ou menos por aí, não vai mais à frente. Porquê? Porque este livro vai focar principalmente a parte da fundação do Reino de Portugal, da consolidação do reino, depois com as conquistas, com os descobrimentos e as conquistas, até chegar mais ou menos ao final do século XIX. E qual é o conteúdo deste livro? Este livro é um livro muito bom a nível de escrita e faz portanto, uma radiografia muito boa sobre a história de Portugal. Começa no capítulo 1 com a história primitiva, falando dos gregos, dos fenícios, dos romanos, portanto, o papel dos visigodos, todos os primeiros povos que tiveram no nosso território. Depois fala no capítulo 2 sobre o Condado de Portugal, as características dos pais de Afonso Henriques, Henrique de Borgonha, a Condensa Dom Teresa, a nobreza, os bispos, a Batalha de Samamed, que opôs, portanto, o filho à mãe. Depois, no capítulo 3, Constituição do Reino de Portugal, o reinado de Dom Afonso Henriques. Aqui já estamos com a descrição do reinado de Dom Afonso Henriques. Portanto, a juventude de Afonso Henriques, o heroísmo de Egas Muniz, as guerras galegas, Dom Afonso Henriques assume o título de rei, o Tratado de Zamora, a independência de Portugal, o reconhecimento papal em 1179, a independência de Portugal em 1143, portanto, todas essas coisas. No capítulo 4 temos a delimitação das fronteiras do reino. Em 1297, o Tratado de Alcanices, Dom Sancho II, Dom Afonso II, Dom Afonso III, Dom Sancho II, até chegar portanto, o capítulo 5, a consolidação do reino. Reinado de Dom Dinis, o famoso reinado de Dom Dinis, não é? Todas as obras que Dom Dinis fez, no plano administrativo, no plano literário, no plano na agricultura, todas as coisas. No capítulo 6, Portugal durante o período dos descobrimentos. Aqui uma radiografia muito intensa sobre todos os descobrimentos, que é aí que este livro é muito forte, sobre, portanto, a política de Dom João I, a aliança com a Inglaterra, a administração interna, portanto, a conquista de Ceuta, 1415, os filhos do rei, progresso da literatura portuguesa, reinado de Dom Duarte, expedição a Tânger, o príncipe Constante, discórdia acerca da regência, Pedro Regente, derrota na batalha de Alfarrobeira, reinado de Dom Afonso V, o africano, expedições à África, guerra com Castela, derrota em Touro, o patrocínio à literatura, todas essas coisas no capítulo 6. No capítulo 7, os navegadores portugueses, portanto, Dom Infante Dom Henriques, navegador, sua obra, importância, caminho marítimo direto para a Índia, descoberta da Madeira,
descoberta dos Açores, passagem do Cabo Ajoador, início da escravatura com tráfico de escravos africanos, descobrimentos a Guiné, Cabo Verde, viagens ao Cadamostro, morte do infante Dom Henriques, passagem do Equador, descobrimento do Congo, Aliança e droga-se o Cabo da Boa Esperança. No capítulo 8 temos período heróico de Portugal, portanto é o título deste capítulo, período heróico de Portugal, Dom João II, o Príncipe Perfeito, o Tratado de Tordesilhas, alianças com a Inglaterra e Espanha, favorecimento das explorações, Dom Manuel, o Afortunado, o Venturoso, expulsão dos judeus, política de casamentos, descobrimentos dos portugueses, por aí fora. Depois, no capítulo 9, os portugueses na Índia e nos mares orientais, portanto, o capítulo que vai fazer toda a descrição sobre o que aconteceu. No capítulo 10, os portugueses no Brasil, aqui com a obra de Pedro Alves Cabral, portanto, tudo o que aconteceu, 1500, não é? Sobre essa famosa expedição. Depois, no capítulo 11, os últimos reis da Casa de Avis, Dom Sebastião e Dom Henriques, até, portanto, quando se dá a batalha, que é a partir daí que Portugal começa, portanto, a quebra, não é? Quando se dá, portanto, a batalha de Alcácer Quibir, e depois se vai prolongar mais ou menos até aos nossos dias, não é? Que são os últimos capítulos, portanto, capítulo 12, Literatura Portuguesa, Camões, os 60 anos do cativeiro, capítulo 13, capítulo 14, a Revolução de 1640, capítulo 15, a Aliança Inglesa, capítulo 16, Portugal no século XVIII, o Marquês de Pombal, portanto, toda essa descrição. Portanto, o capítulo 17, o período da Revolução Francesa, a Guerra Peninsular, com as 3 invasões napoleónicas. Depois, o capítulo 18, o último capítulo, Portugal no século XIX, guerras civis e o estabelecimento do governo parlamentar. Portanto, vai até aí, mais ou menos final do século XIX, quando foram as primeiras constituições, não é? 1822, 1826, e pronto, fica por aí. Mas é um livro muito bem conseguido, mais uma vez eu mostro, não é? Portugal, a história de uma nação, como se ergueu o primeiro império global e depois entrou em declínio. É um livro muito interessante, muito bem escrito, que tem, portanto, boa documentação sobre a história de Portugal, e tem, portanto, cerca de quase 400 páginas. Portanto, é um livro muito interessante para ter na nossa biblioteca sobre a história de Portugal. Fica aqui a minha recomendação para a compra deste livro, e espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo e fica até à próxima.